Graças a Deus. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos, queridos em Cristo, irmãos e irmãs, espíritas, amigos. Muita saudade, né, de estarmos juntos fisicamente, pessoalmente, mas agradecemos a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento, em coração, né, nos irmanando em nossos corações, no amor de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amparados, sustentados pela doutrina espírita que nos dá suporte de fé, racionalidade em nossas conclusões, em nossa busca pela verdade, e também tendo como direção, como farol, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a nos iluminar, a nos apontar os caminhos e a nos sustentar em nossos desafios, em nossas lutas, que para todos nós, com certeza, são muitas, e busquemos enfrentá-las com segurança, com paz e com muita fé. Que Deus e Jesus abençoe-nos a todos em nossas iniciativas no bem e que estejamos sempre de boa vontade, buscando os ensinos que a nossa doutrina consoladora e amorosa sempre nos traz. Muita paz a todos. Graças a Deus. Então, como o Fernando nos colocou aqui, nos trouxe, né, o nosso objetivo, o nosso tema é conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, que trata de superiores e inferiores. Este posicionamento, né, dentro da sociedade, que vez por outra nós assumimos, né, estando encarnados aqui neste mundo. Então, por várias vezes já estivemos aqui em situações as mais diversas, agindo como superiores e outras vezes como inferiores, né? Ou seja, sempre ou dando ordens ou recebendo ordens ou acatando, né, obedecendo, né? Então, é comum na nossa vida como encarnados vivenciar essas situações. E esse tema ele nos traz uma necessidade, né, vamos dizer assim, e até uma recordação, porque é um assunto que já foi tratado aqui na casa durante esse ano mesmo, né? Um capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 10 do livro segundo, né? Que trata das missões e ocupações dos espíritos. Neste capítulo, Kardec faz uma bateria de questões aos espíritos no intuito de se ter uma melhor percepção do posicionamento dos espíritos nas tarefas que cumprem quando encarnados e também das tarefas que lhes são atribuídas quando na erraticidade. Então, neste capítulo, mostra-nos Kardec, pela resposta dos espíritos, na codificação deste capítulo, que espíritos os mais diversos, nós, inclusive, reencarnantes, estamos a todo tempo cumprindo tarefas, cumprindo missões e em posições hierárquicas, né? Ora superiores, ora inferiores. E a questão 571 deste capítulo, Kardec pergunta aos espíritos assim: há apenas espíritos elevados que cumprem missões? E os espíritos respondem: a importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação dos espíritos. Ou seja, e aí ele continua, ele mostra que depende, né? Depende do posicionamento moral das experiências adquiridas pelo espírito para cumprir determinadas missões, vamos falar até mais amplamente, né? Determinadas missões no universo, não só aqui nesta Terra, né? Então, aí nós percebemos, Kardec já
identificando junto aos espíritos que há uma hierarquia no universo, uma hierarquia para que a qual, né, nós estamos incluídos, nós fazemos parte dessa escala, dessa hierarquia. Trataremos mais à frente, inclusive, um pouco sobre a escala espírita, não é? Então, nessa hierarquia, nós vivenciamos essas situações de tarefas e missões a realizar e realizando, né, missões na encarnação, porque quando encarnamos, nós estamos cumprindo missões, pequeninas, maiores, dependendo das nossas necessidades de evolução, de aprimoramento, né, de resgate, de reajuste com a lei de Deus, cumprimos tarefas, missões as mais diversas, estabelecidas, obviamente, no nosso programa, no nosso projeto encarnatório. E reencarnando, sempre estamos, ora acima, ora abaixo. E nestas situações superiores, como superiores ou inferiores, estamos em prova, sempre provando, sempre passando por testes nestas posições que assumimos quando estamos encarnados, né? Ora superiores, ora inferiores. Mas aí nos vem uma questão muito interessante que nos leva até questionar ou rebater esta situação de estarmos inferiores ou superiores, né? Que seria a igualdade diante de Deus. Não somos iguais diante de Deus? Então, por que precisamos vir, ora superiores, ora inferiores, ora acima, ora abaixo, nos níveis da sociedade? E aí, Kardec também pergunta aos espíritos, na questão 803, né, da igualdade diante de Deus. Ele pergunta: todos esses espíritos são iguais diante de Deus? E os espíritos respondem: Deus fez as leis naturais para que atue e haja sobre todos os espíritos da mesma forma. Ou seja, Deus, pelas leis naturais, não deu ao homem superioridade natural no nascer ou no morrer, porque o sol nasce para todo mundo e os corpos, seja do rico, do pobre, do poderoso, ou do mendigo, do inferior, ou do desditoso, seja como for, os corpos se deterioram, se esvaem e retornam à massa da Terra, aos fluidos da Terra, né? Ou seja, todos nós vivemos o processo da lei de destruição, que é comum, que é uma lei natural. Então, somos iguais diante de Deus. Mas, mesmo assim, ainda podemos questionar, né? Se somos iguais diante de Deus, por que então voltamos várias vezes, reiteradamente aqui, a cumprir tarefas em situações diferenciadas? Porque, como já dissemos anteriormente, voltamos para sermos testados, para provarmos as nossas capacidades de, em interação com os irmãos em humanidade, alcançarmos uma evolução moral. Porque nessa relação como superiores ou como inferiores, aprendemos a agir respeitando o outro em igualdade, como irmãos, respeitando o outro em suas potências que já foram alcançadas pelas vivências de outras encarnações, de outras vidas, ou seja, pelas capacidades que ele alcançou. Então, muitas vezes percebeu. E aí, Kardec, mais uma vez, pergunta aos espíritos, questão 804, né? Por que Deus não dá as mesmas a todos os espíritos? Pela sua evolução, experiências diferentes.
aprendizados, né, habilidades, inteligibilidade, ou seja, a intelectualidade, a, a moralidade, as aptidões, ou seja, os espíritos trazem esses ganhos, né, que são amealhados, né, essas capacidades, esses dons que são amealhados no viver, quando eles vivem, quando eles é, passam por suas experiências as mais diversas nas vidas que vivenciam aqui na Terra e até em outros mundos, né? E aí exaltamos nós sempre, principalmente nós humanos da Terra, temos esse hábito de as diferenças dos outros, principalmente em relação às aparências. Às vezes não percebemos em moralidade, mas percebemos em aparências, ou até em capacidades ou aptidões que trazemos de outras vidas, né? Conseguimos perceber isso, né? E quando vivemos com essas diferenças e essas aptidões, somos postados na Terra, colocados em situações as mais diversas para sermos testados com essas habilidades, com essas potências que trazemos de nossas conquistas encarnatórias, né? A estarmos em posições superiores e inferiores em relação aos nossos irmãos de caminhada, para que saibamos, nessa interação, desenvolver o nosso senso moral. Por isso, vivemos aqui, neste mundo, em muitas situações, como superiores ou inferiores. Para nós, encarnados, vivenciar situações como superiores ou como inferiores é para nós simplesmente uma posição social, né? Um momento social de vida, né? De experienciação, porque para nós é conjectural, ou seja, é um momento, uma experiência. Ele é temporário, é efêmero, vai passar. E é necessário. Nós precisamos viver a experiência. É do nosso programa encarnatório, é da nossa necessidade como espíritos, como criaturas em evolução, reencarnantes, como somos ainda, não é? Agora, a posição moral, esta trazemos de outras vivências. Esta conquistamos de nossas lutas encarnatórias. Esta é do espírito, a posição moral. Isso é conquista. Então, trazemos sempre. Não é conjectural, não é temporário, não é uma simples necessidade. Essa é nossa, é conquista nossa, a posição moral. E aí nós vamos trazer, em relação a essas questões da posição moral no confronto com a posição social, algumas mensagens, né, do Evangelho, para que nós percebamos na vivência de Jesus, né, como ele trouxe ensinamentos em relação a essa posição moral, a essa hierarquia moral que há no universo, né? Então, podemos até trazer um exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem do capítulo 13, item 9, que fala da coragem material, perdão, da caridade moral e da caridade material, né, que é uma mensagem da irmã Rosália Rendo, uma freira francesa, em que no final da mensagem ela diz assim: eu eu pude ajudar, né, quando encarnada, né, eu pude ajudar um dos pobres da vossa terra, que por felicidade eu pude ajudar algumas vezes e que hoje, que agora, me cabe implorar a meu turno. Olha só, então ela se refere a um pobre que ela ajudou enquanto ela estava encarnada na França e que ao reencontrar esse pobre no mundo espiritual, ela tem que se ajoelhar e pedir graças e bênçãos porque é um espírito elevado, de alta envergadura. Nós sabemos que muitos espíritos
de grande envergadura encarnam entre os desditosos do mundo, entre os mendigos, entre aqueles que estão na sarjeta, debaixo dos viadutos, encarnam para poder dar sustentação moral, segurança, força, coragem e vivenciam as experiências com eles, dando esse suporte espiritual, esse suporte moral para que eles passem pela expiação, pelo testemunho, pela prova, né? Então ela trouxe esse relato mostrando o quão importante é para nós essa observação, estarmos ligados na nossa vida de relação com os irmãos de caminhada, que estamos sempre nos deparando com irmãos nos mais diversos níveis de estatura moral, de posição moral na hierarquia, né, do universo, na hierarquia espiritual. Então, aí nós vamos a Jesus no Evangelho, no capítulo de Lucas, no capítulo 2, logo no início de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 41 a 50, Jesus aos 12 anos. Uma passagem bem interessante em que era comum em Jerusalém migrarem, na Judéia, né, migrarem as famílias das cidadezinhas, das cidades vizinhas a Jerusalém, para as comemorações da Páscoa. E lá as diversas famílias, os clãs, se reuniam, né, em Jerusalém, celebravam a Páscoa e depois retornavam para as suas cidades. Então, a Páscoa se aproximou, chegou o momento e a família de Jesus foi a Jerusalém, com Jesus numa caravana, primos, tios, Maria, José, todo mundo, né? Foram a Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, comemoraram a Páscoa e retornaram para Nazaré. No retorno de Nazaré, eles não perceberam que Jesus ficara em Jerusalém, não veio com a comitiva. Só foram perceber isso um dia depois, quando perguntando aos primos, aos tios, se tinham visto Jesus, perceberam que Jesus não estava na caravana, na comitiva. E aí Maria e José, um dia depois, né, de perceberem, retornam a Jerusalém, chegando lá praticamente 2 dias, ou seja, 3 dias após deixarem Jesus lá, e encontram Jesus no templo, ouvindo os doutores da lei e interrogando-os. E os doutores da lei estavam maravilhados com a sabedoria das respostas de Jesus. Maria e José, aflitos, né, preocupados, e chegam para Jesus: meu filho, que fizestes? Não percebestes que nos deixastes aflitos, preocupados? E aí Jesus então diz: mas por que vos preocupáveis? Não vedes que estou aqui a me ocupar com as coisas do meu Pai? Então nós vemos aqui, nesse relato de Lucas, uma passagem da vivência de Jesus, bem novo, bem jovem ainda, em tenra idade, aos 12 anos, mostrando as suas capacidades intelectivas, a sua capacidade moral, as suas aquisições, as suas conquistas, né, de milênios, que ele trouxe, que ficou percebida, ficou visível, ficou sensível na interação com os doutores da lei. E ele dá esse testemunho aos pais e aos doutores da lei que ele tinha consciência disso. Espíritos que reencarnam, que têm essa estatura moral, sabem que têm a estatura moral, sabem que têm a elevação moral, mas não evidenciam isso, não ostentam isso, exatamente por terem esta estatura moral, né? E aí nós vamos a uma outra situação do Evangelho, né? Que é o testemunho de João Batista, que também é muito interessante. Quando João Batista era primo de Jesus, eram de faixa etária muito próxima, eles eram, acho que, se não me engano, 2 ou 3 anos de diferença um para o outro, de idade, e João Batista dá um testemunho de que reconhece a superioridade espiritual, moral de Jesus, né,
aos levitas, aos sacerdotes, que vão questioná-lo, porque João Batista prega a boa nova, né? Prepara a chegada de Nosso Senhor Jesus Cristo, e aí Jerusalém, o Sinédrio envia sacerdotes e levitas para questionar Jerusalém do porquê desse trabalho, com que autoridade ele fazia isso. Então, chegando diante de João Batista, esses sacerdotes e levitas perguntam: quem és tu? E João Batista diz assim: eu não sou o Cristo. Isto está lá em João capítulo 1, versículos 19 a 30. Né? E João Batista diz assim: eu não sou o Cristo. E eles dizem: então quem és? És tu Elias? És tu um dos profetas? E ele diz: não. E aí eles continuam, então, e eles dizem: então dize-me quem és, para que possamos levar uma resposta àqueles que nos enviaram. E continuam perguntando: então por que batizas, se não és o Cristo, se não és Elias, e tampouco um dos profetas? E ele diz: eu batizo com água, mas há entre vós aquele que não conheceis e que virá depois de mim, e do qual eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. No dia seguinte, esses sacerdotes continuavam junto com João Batista, e João Batista olha para frente e vê se aproximando Jesus, e diz para os sacerdotes e levitas: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele foi que vos disse que virá após mim um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Olha o testemunho dele, mostrando para nós a superioridade de Jesus, moral e hierárquica espiritual, né? E mostrando que ele, João Batista, tinha consciência, embora fossem muito próximos de idade, tinha consciência de que o Cristo, ele, Jesus Cristo, existe antes de todos nós. Então, mais uma vez aqui, nós percebemos, numa vida de relação, como podemos encontrar criaturas reencarnadas entre nós, de grande estatura moral, espíritos avançadíssimos que estão aqui para nos ajudar nesse processo de transição, alavancando a evolução moral da humanidade. Mais uma passagem interessante que podemos falar em relação a essa questão da superioridade, né? Da superioridade moral, da superioridade hierárquica, né? Nós vemos na passagem em que Jesus encontra um centurião. Essa passagem é muito emblemática, né? Nós conhecemos bastante. As religiões citam sempre, né? Até nos rituais. Mas cabe-nos aqui falar um pouco em relação ao centurião, aclarar um pouco a ideia do que é um centurião, o que era um centurião na época, né? Então, o centurião, ele era um soldado de uma legião romana. O que eram as legiões? As legiões eram blocos de soldados. Aqui no Brasil e em outros países nós chamamos de brigadas, né? É um grande conjunto de soldados que girava em torno de 3.000 a 5.200 homens, uma legião. E um centurião integrava essa legião, era um legionário, integrava essa legião, comandando uma centúria. Uma centúria era um corpo de soldados de 80 a 100 soldados. Nos países, aqui no Brasil, poderíamos equiparar nas Forças Armadas a uma companhia que gira em torno de 50 a 250 soldados, comandada por um capitão. E o centurião teria o mesmo nível de patente, que seria o nível de um capitão na hierarquia militar romana. Então, ele era um soldado de uma estatura militar, de uma posição militar bastante considerada, até porque isso era conquistado em combate, porque ele travava as batalhas junto com os seus comandados. Ele não só comandava, ele ia à frente dos soldados
guiando, direcionando, comandando as estratégias, né, nos blocos de centúrias, e ele comandava os seus soldados. Então, ele era muito considerado, os centuriões eram selecionados, soldados selecionados, né, com muita consciência de hierarquia, disciplina, obediência, ou seja, soldados de alto valor moral e disciplinar dentro de uma legião romana. Então, esse é o centurião, para nós termos uma ideia. Então, Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 10, Jesus encontra um centurião. Ele está entrando em Cafarnaum, Jesus está chegando em Cafarnaum, e um centurião chega para ele e diz: Senhor, o meu servo está em casa, doente, enfermo, paralítico e sofre muitas dores. E Jesus diz para o centurião: eu irei e vou curá-lo. E o centurião diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Porque eu sou um subordinado, cumpro ordens e tenho soldados sobre o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faz isto, e ele faz. Jesus, maravilhado com o que o centurião havia falado, admirado, se dirige ao povo e diz: em verdade vos digo, que ainda não encontrei semelhante fé em todo Israel. Então, nessa passagem, nós vemos aqui Jesus sendo reconhecido por um oficial, né, militar de patente, um superior dentre os seus subordinados e dentro da própria comunidade judaica, porque Roma dominava a Judéia e a Judéia era província de Roma. Então ele tinha superioridade, um centurião, dentre os cidadãos judeus. E Jesus fica maravilhado porque esse centurião reconhece a estatura moral e espiritual dele, o Cristo de Deus. E diz: Senhor, o Senhor não precisa ir lá em casa, porque o Senhor tem servos que é só o Senhor dizer uma palavra que eles irão lá em casa e irão curar o meu servo. O Senhor não precisa ir. O Senhor tem um nível muito elevado. Então veja que coisa linda, né? Que mensagem emblemática Mateus nos registrou, trazendo essa observação da superioridade de Jesus e como um superior, né, dentro da sociedade daquela época, reconhece essa estatura moral. Bastante interessante. Então, nosso objetivo aqui é reconhecer que, pela nossa condição evolutiva, como criaturas imortais, há uma hierarquia no universo, uma hierarquia moral no universo, estabelecida pela fiel observância às leis de Deus. Então, nós vamos procurar, nesse tempo que ainda nos resta, falar um pouquinho da evolução, falar um pouco dessa hierarquia moral, dos superiores, dos inferiores, e, se sobrar, falar um pouquinho do amor maior, né? Ou seja, da autoridade maior, que é Deus. Então, do amor de Deus, né? Então, falando da evolução, uma outra passagem do Evangelho importante, que nos cabe relatar aqui, até porque tem aspectos morais que devemos trazer para a nossa observação no que tange a estas conquistas morais e no que tange a exercer no nosso meio social a superioridade de posição ou até a inferioridade, né? Que está no Evangelho de Mateus também, no capítulo 5, versículos 43 a 48, em que Jesus fala da lei nova e da lei antiga, falando da lei de Talião, né? Então ele diz assim: tendes ouvido, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque, pois assim, sereis filhos do vosso Pai que está nos céus.
que faz chover sobre os bons e os maus, que faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Se amais apenas aos que vos amam, que recompensa nisto tereis? Os publicanos também não o fazem? Se saudardes apenas aqueles que vos saúdam, os seus irmãos, que de extraordinário é nisto? Os pagãos também não o fazem? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso é muito conhecido. Nós percebemos aqui Jesus nos trazendo o caminho para a perfeição, para a evolução moral, né, para as conquistas morais. Mas o que nos cabe aqui é apontar o que Jesus quer que nós observemos. Quando ele fala que devemos amar os inimigos, fazer o bem, ele mostra para nós que devemos ser compassivos, perdoar, devemos exercer a piedade. Quando ele mostra que o sol nasce para todo mundo, que a chuva chove para todo mundo, que devemos amar em igualdade, que devemos nos saudar a todos como irmãos, ele traz aqui para a gente as questões de igualdade, que devemos nos relacionar em igualdade. E a igualdade, este preceito, que devemos observar sempre, é ponto fundamental para que possamos nos relacionar como superiores e inferiores. Fica até estranho a gente falar, mas como é que eu vou ser um superior se eu sou igual? Não é nesse sentido de deixar de exercer a posição hierárquica, mas sim de reconhecer no outro que é meu subordinado, o meu em humanidade. E que eu devo querer para ele o que eu quero de melhor para mim, mesmo sendo dele um superior. Então, essa é a questão que Jesus nos traz. Porque todos nós que vivemos aqui no mundo, e até em outros mundos parecido com estes, nós viemos aqui com o ímpeto, o impulso de progredir, como está na questão 779 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos têm essa força intrínseca para o progresso, né? E, entretanto, nós não progredimos, como Kardec diz, como os espíritos diz, nós não progredimos ao mesmo tempo e do mesmo modo. Então, os espíritos avançados, eles arrastam, eles sustentam, eles, pelo exemplo, pelas experiências, né, o avanço, o progresso daqueles que estão mais atrasados, pelo contato social. Tão importante da vida em sociedade, né? E mesmo sendo nós outros, todos nós, iguais diante de Deus, né? Nascemos simples e ignorantes e fomos alcançando as nossas diferenças, né? Pelas vivências e pelas experiências que vivenciamos e adquirimos. E aí as diferenças elas acabam sendo percebidas, exaltadas, né? Percebidas quando vivemos em sociedade, em humanidade, nos nossos ciclos encarnatórios, né? E essas diferenças, por quê? Pela idade sideral, né? A idade de criação, né? De idade quando ninguém sabe quando Deus criou cada um de nós. Nós sabemos que existe um lapso de tempo aí que, ou até se foi muito próxima a criação, mas alguns trilham por um caminho, outros por outro. Aquele caminho era mais longo, o do outro era mais curto em relação às questões morais, e aí as evoluções, o progresso é diferenciado, e os espíritos acabam tendo essa diferença, o que lhes dá a possibilidade de realizar, desempenhar algumas tarefas, muitas vezes diferenciadas em relação a outros espíritos. E Deus nos dá sempre a oportunidade para alcançar, para conquistar essa evolução moral, né? Pela vivência em sociedade, porque, como diz lá a questão 768 do Livro dos Espíritos, nós precisamos vivenciar em sociedade, viver em sociedade, porque as nossas faculdades se complementam, não temos todas as faculdades para podermos nos sustentar, nos manter
na vida neste mundo, então nós nos sustentamos, nos amparamos, nos apoiamos aqui na Terra, né? Porque temos faculdades diferenciadas e aí vivemos em sociedade para isso. Então a vida em sociedade é um degrau, o trabalho outro degrau. Kardec pergunta aos espíritos na questão 676, né? Por que que o trabalho é imposto ao homem, ao espírito, né? A nós encarnados? E os espíritos respondem: pela natureza corporal, como expiação, porque desta forma os homens, né, nós encarnados, desenvolvemos a inteligência e aí conseguimos nos sustentar, nos apoiar, garantindo o sustento, a segurança e o bem-estar. Então, por isso, nós, vivendo em sociedade, estamos desempenhando trabalhos os mais diversos, tarefas as mais diversas, para que possamos evoluir em humanidade, como civilização, né? E aí, a lei de progresso, como nós colocamos, que é intrínseca ao homem, né? A nós, reencarnantes. Nós progredimos sempre. Kardec colocou lá, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei, ou seja, cada ciclo encarnatório que nós passamos, nós evoluímos, nós progredimos, avançamos, né? Então, esses estágios de vida social, trabalho e o progresso intrínseco ao homem faz com que nós evoluamos, nós alcancemos essa hierarquia moral, né? Essa perfeição relativa, né? Mais próximos de Deus. Deus nos dá essas ferramentas. E aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa hierarquia moral, que é uma passagem do Evangelho que é muito interessante, que é a passagem do banquete de núpcias, né? Então, o rei, ele providenciou um banquete, a parábola mais ou menos assim, no capítulo 22 de Mateus, né? Então, a parábola que Jesus conta, o rei providenciou e mandou convidar muitas pessoas da cidade. E aí, das cidades vizinhas, que era o banquete do casamento do filho dele. E aí negam esse convite, o rei fica aborrecido, manda os servos, os soldados, punirem aqueles que não foram, né? E aí manda chamar outros que estão nas ruas, e muitos são convidados. E aí, quando eles chegam, tomam as suas posições na mesa do banquete, e aí o rei entra à sala, e ao entrar na sala, ele percebe que havia um convidado sem a roupa nupcial. E aí ele chega para esse convidado e diz assim: meu amigo, como conseguistes entrar aqui sem o traje nupcial? E ele permaneceu calado. E então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os às trevas exteriores. E aí haverá prantos e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então, o que nos traz aqui de observação nessa passagem da parábola é em relação à distinção, né, que a diferença que houve, que aconteceu com a presença daquele que não estava vestido corretamente no banquete. Então, o que isso traz para nós aqui de observação? Que nós, espíritos, alcançamos na nossa veste espiritual, né? Ou seja, no nosso traje espiritual, uma vibração, uma tonalidade, uma fluorescência, uma luminescência, vamos dizer assim, que resplandece e que exalta, que evidencia a nossa condição moral. Então, desencarnamos, o espírito que chegar próximo da gente, com uma determinada estatura moral, e nos olhar, ele vai perceber quem somos. Simplesmente pela nossa vibração, simplesmente pelo que nós estamos irradiando. Mas aí poderiam me perguntar, mas Miguel, e aqui? Nós não irradiamos também? Irradiamos.
mas aí nós temos um mata-borrão, né? Nós temos aqui um escafandro de carne que ele retém essa luminescência, essa luminosidade. É a nossa aura, né? Por mais que ela esteja ao nosso redor, esse campo eletromagnético, que tem essa irradiação, mas nem todos nós somos videntes para perceber isso, né? Então, a maioria de nós vê o corpo e ele está oscilando, né? Ofuscando as vibrações, as irradiações de luz, dessa luminosidade que cada um já alcançou, desse estado moral que cada um já alcançou. Mas, mesmo assim, nós percebemos muitas vezes, nas nossas relações com os irmãos em humanidade, essa diferença moral, né? Às vezes no falar, às vezes na forma de olhar, na forma de acatar determinada situação problemática, como no comportamento. Então, muitas vezes, a pessoa deixa passar, né? Irradia dela, nessas situações, a, a estatura moral que ela já enverga como espírito na sua caminhada evolutiva, né? Então, aí, nós vemos que a reencarnação, para nós, é fundamental nessa questão da depuração da nossa vestimenta, né? Do nosso estado moral, da nossa hierarquia moral, da nossa posição, da nossa estatura moral em relação a outras criaturas que estão conosco encarnadas e até desencarnadas. Então, a reencarnação para a gente é importantíssima, porque ela funciona como uma ação detergente. A reencarnação ela funciona com a gente, na gente, nos nossos corpos perispirituais, diluindo, fazendo com que se desprenda de nós, como se fosse um detergente mesmo, né? As sujeiras, as sujidades, as placas densas que estão impregnadas na nossa estrutura, né? E que em cada encarnação, como se fosse uma máquina de lavar, nós passássemos por aqui e fôssemos limpando, né? Essa nossa vestimenta até que ela vai ficar fluorescente, vai ficar luminescente, né? Completamente luminescente, sem essas falhas, sem essas placas que retiram, que ofuscam essa luminosidade, que não nos deixam brilhar. Por isso precisamos reencarnar. E essa ação detergente é pelos sacrifícios, pelas dores que enfrentamos e vivemos, pelas enfermidades, pelas lutas que travamos, pelos desafios, pelos estudos, pelo trabalho, pelo devotamento. São uma série de situações que nos são favorecidas pela encarnação, pela posição social, como superiores, como inferiores, que possamos, provando a nossa fé, a nossa persistência, a nossa resignação, nós conseguimos, então, evoluir, nos melhorarmos, reconhecendo no outro, né, que ele nos é necessário para estas conquistas. Não é? Então, com a reencarnação, nós, espíritos, estejamos nós encarnados ou desencarnados, realizamos funções as mais diversas. E os desencarnados também realizam essas funções as mais diversas. Os espíritos elevados, espíritos do universo, na natureza, as mais diversas funções na natureza e também no universo, nos sistemas cosmogônicos. Né? Jesus não veio aqui com a função de organizar o planeta quando ele se desprendeu da nebulosa solar. Olha só a tarefa dele. E olha a tarefa dele hoje, gerenciando as nossas almas, os nossos destinos. Não é? Então, nós chegaremos à capacidade, ao potencial de Jesus, né, de realizar essas tarefas daqui a alguns milênios. Mas chegaremos, porque Kardec pergunta aos espíritos lá na questão 116. Há espíritos que permanecerão eternamente nas ordens inferiores? E aí os espíritos respondem: não, todos alcançarão a perfeição. Então, para nós, isso é um consolo. Para nós, isso
é esperança para nós, isso é garantia de progresso, garantia de evolução, garantia de estarmos cada vez mais próximos de Deus. E aí, falando nos superiores e nos inferiores, para nós é importante que observemos, quando estamos nessas posições, sejamos superiores ou inferiores, que observemos a obediência, a disciplina, o senso moral no dever, porque esses três quesitos funcionam tanto para o inferior, para o subordinado, quanto para o superior, para o chefe, para o comandante. Então, esses três quesitos, obediência, disciplina e critério no dever, senso moral, bom senso nas decisões, isso é importante, porque o inferior também decide. Não é só o superior que decide. O inferior, na tarefa dele, também decide. E o bom senso na decisão é fundamental para que a relação superior e inferior seja uma relação pacífica, seja uma relação de respeito, seja uma relação observando a liberdade e a igualdade. Com isso, a autoridade que é dada ao superior e que é dada ao inferior respeitar, ela pode ser de fato ou de direito. Como o militar, por exemplo. O militar ele tem a autoridade dele porque tem a patente dele conquistada num concurso, nos cursos que ele faz. Então, ele recebe a patente de tenente, capitão, major, coronel, né? E essa patente dá o direito a ter X comandados, o número de comandados. E com isso, ele, esse militar, recebe a autoridade de direito. Mas e a autoridade de fato? Aí é a evolução moral dele na relação de comando, na relação de autoridade com o subordinado, que vai fazer com que ele seja aceito de fato como líder, como comandante, como autoridade. Então, essa é a observância maior nessa relação que temos que observar, né? Nessa vivência que temos que observar como superiores e inferiores. É importante falar aqui também do superior maior, que é Deus. Né? Tem uma frase do livro das Crônicas, do capítulo 29, item 11 do livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, que diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Pois tudo que há na terra e nos céus é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu está acima de tudo. Então, quando estivermos superiores e inferiores, lembremos que Deus é o superior maior, né? Para encerrar, nós vamos deixar uma frase de André Luiz, que está no livro Libertação, que fala da igualdade e, sobretudo, do amor de Deus para conosco, criaturas humanas, espíritos iguais diante de Deus. E André Luiz diz assim, lá no livro Libertação, ele diz assim: cada espécie de seres, do cristal ao homem, do homem ao anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que banha os sábios e os vermes. Então, que o amor único de Deus nos inspire a todos para o bem, para que possamos nos respeitar como irmãos em humanidade, em igualdade, em liberdade. Muita paz a todos, meus irmãos. Graças a Deus. Quanta alegria no coração
ao receber as oportunidades de compartilhamento espiritual. Ah, meus irmãos, temos visto na vida do ser espiritual, digo, na vida do pensamento, na integridade do ser, nas regiões em que nos é possível adentrar. Quantos espíritos atormentados por suas lutas íntimas diante da superioridade transitória material, do mau aproveitamento que tiveram, dos objetivos traçados para a reencarnação em direcionar o bem, a paz, a educação, a saúde, o progresso. Quantos homens, quantos espíritos atormentados pelo poder, pela ganância, pelas paixões, que utilizaram de maneira desordenada as riquezas e assim, caros irmãos, perderam-se em si mesmos. Irradiam o que têm em vossas mentes. Enxergamos esses espíritos pedindo socorro e amparo para suas dores, nas perseguições interiores, a qual a própria percepção de culpa e remorso lhes fazem passar. Mal eles percebem que o amor, que o bem, que o socorro está junto deles. Mal eles percebem, porque não conseguiram ver os recursos materiais da inteligência do corpo, da saúde física, das condições sociais, das possibilidades da riqueza como mecanismo do próprio bem interior. Como não utilizaram para o bem, não conseguem enxergar o bem. Como não utilizaram para a educação, não conseguem perceber recursos para se educarem. Como não utilizaram para a saúde ao redor, não conseguem ver possibilidade de socorro a si mesmos. Como não elevaram o pensamento para o alto, para Deus, no agradecimento aos recursos materiais, também não conseguem enxergar os recursos espirituais. Ah, caros irmãos, independente das condições de nossos irmãos nessas fases da realidade espiritual, bons espíritos, amigos, os amparam. Tentam irradiar na mente deles pequenos momentos que eles puderam desenvolver algo que lhes fortalecem a mente para o bem. E assim, alguns lembram de notícias, outros de uma frase, outros de uma oração, outros dos momentos de doença em que enfraqueceram, outros de amigos, outros ainda de condições de esperança. E nessa hora, o bem se faz presente. Não importa, caros irmãos, as condições em que se encontram, o bem, o amor está presente.
E quando eles sentem esse amor por alguma coisa que seja mais simples que for da sua existência, pela gratidão a Deus, do ar que se respira, do alimento à mesa, do filho que receberam, da condição de enxergar, eles assim abrem os olhos para o socorro ao redor e enxergam, sentem, recebem todo o amparo que acham não serem dignos. Ah, meus irmãos, quantos espíritos passam dessa forma, e digo mais, quantos de nós, quantos de vós passaram e ao recobrarem a alegria das regiões superiores, a qual adentram após o socorro, quantos espíritos se comprometem com a realidade de retornar, na vontade de servir, nas condições mais simples da vida material. E vejam quantos estão na encarnação, lutando pela dignidade, utilizando nas famílias os recursos do bem, da honestidade, os recursos da simplicidade na transformação de uma época onde o mundo renova cada dia a possibilidade de ver a condição moral elevada pela ética, pela estrutura da civilidade, para que realmente encontremos as posições, entrelaçando uns com os outros na vida material e na vida espiritual. Espíritos assim são trabalhadores, dão uma parcela nas várias atividades da encarnação. Espíritos assim são os médiuns, são os homens que querem dedicar a sua vida para o bem e lutam para encontrar a paz de consciência. O recurso material, caros irmãos, que chega às mãos de todos na encarnação, tenham consciência, são os objetivos traçados para a renovação íntima. Mas digo a todos, espíritos que vêm dar exemplo de alegria, de esperança, de simplicidade, de potencialidade do amor, que já alcançaram nas várias encarnações, não têm mais necessidade de recursos materiais, porque ao reencarnarem, eles expandem os recursos de socorro, de alegrias, de realizações no bem, amparando a quem estiver ao seu redor e unindo forças, envolvendo os corações amigos ao redor que sintonizam com o bem, para que a tarefa, como Cristo nos mostrou, seja realizada na terra e todo aquele que se elevar na terra será rebaixado diante do Pai, mas todo aquele que se humilhar, que se rebaixar diante dos seus irmãos no socorro e no amparo, será elevado diante de Deus. Trabalhemos unindo as alegrias de realizações, pois o homem mais simples, que busca a certeza do servir sem retribuição, é aquele que mais ganha no reino dos céus, que pode penetrar as regiões superiores e compartilhar dos eleitos de Deus. Muita paz, caros irmãos, nas propostas da reencarnação.
vosso irmão José.